Então vamos lá, gente! Hoje eu tô aqui com a minha super convidada especial, Carla Sandri, minha amiga, inclusive, participou aí dos meus 2 partos, veio do meu ladinho me acompanhando nesses momentos incríveis. E ela exatamente está aqui hoje para a gente falar do agosto dourado, amamentação, pós-parto, né? Jesus, é aquele processo que todo mundo acha que é tranquilo e tal. Não que não seja, mas tem os altos e baixos totais aí, né? Eu digo que maternidade aí, extremos, é o amor e a tristeza ao mesmo tempo, a alegria e a tristeza ao mesmo tempo. Às vezes vontade de sumir cuspir ainda. Fugir pra montanha, mas aí leva os filhos juntos. Leva todo mundo junto, exatamente. É um fugir não querendo fugir. É uma inconstância o tempo todo, né? O tempo todo. Então a gente vive numa montanha russa. Exatamente. E amiga, se apresente então para o pessoal conhecer um pouquinho de você. Eu sou Carla Sandri, sou enfermeira obstetra, mãe de 2 e atuo nessa área da obstetrícia, da enfermagem já há 20 anos, da obstetrícia há 9 anos, da amamentação há 9 anos e já acompanhei aí centenas, se não milhares de famílias nesse processo, né? Meu foco nos últimos tempos tem sido pós-parto e amamentação, que eu acho que é onde a mulher mais precisa de apoio, né? Na gestação, no parto também precisa, mas o pós-parto ele vem de uma maneira muito mais impactante. Na verdade, ele vem como uma avalanche, né, minha amiga? Não é uma... Não, ele vem tudo de uma vez. É como se tivesse que ter um bombeiro para apagar todos os fogos que estão incendiando essa mulher, essa família nesse momento, né? Exatamente. Então, o papel da consultora de amamentação, né, da enfermeira, consultora de amamentação, vai muito além do olhar técnico. Ele também tem que ter todo esse olhar aí englobando tudo que quer aquela acolhendo, entendendo o entorno dessa família, o entorno dessa nova mãe. Quem são as redes de apoio dessa mãe, para entender até que ponto isso é rede de apoio, até que ponto uma pedra no sapato. Porque tem muita rede de apoio que mais atrapalha, né? Que ajuda. E existe realmente existe muito disso, né? Mitos que muitas vezes é o próprio entorno que traz. Existem até pesquisas que já divulgam isso, né? Que uma das causas de desmame é o entorno. Então, assim, né? Fica minando a autoconfiança daquela mulher de amamentar. Então, ela precisa de ajuda. Eu vou contar aí uma palhinha também da minha... Nada mole pós-parto, nada mole amamentação. Exatamente. Então, a gente... por isso que é tão importante, quando a mulher ainda está gestando, ela já elencar a rede de apoio dela. E elencar a rede de apoio significa ela escolher as pessoas que realmente vão auxiliá-la nesse momento. Não é porque é parente, porque é sogra, porque é mãe, porque é a comadre, que vão ser as melhores pessoas para estarem com ela nesse momento. Porque essas mulheres já tiveram a vivência delas e muitas trazem as frustrações vivenciadas na maternidade delas para a maternidade dessa nova mãe, né? Que pode ser a filha ou a nora, né? Então, assim, as avós são essenciais, mas muitas vezes elas trazem muito das frustrações delas e acabam muitas vezes atrapalhando realmente. Vós, vocês são maravilhosas! Super necessárias, inclusive, para a educação desses netos. Mas a gente precisa lembrar que avós são avós e as mães são mães. Então, quem tem autoridade sempre vai ser a mãe, sempre vai ser o pai. Né? O que a gente muito vê, Carla, né? Então, só para falar um pouquinho, eu sou psicóloga perinatal. Andresa, sou, gente. Tem um curso aí, logo depois que eu ganhei o Benjamin, que eu voltei a esse trabalho, mais ou menos uns 4 meses. Eu fui fazer, na época, não havia especialização ainda, havia somente cursos. E aí eu fiz um curso maravilhoso pela Escola da Parentalidade, que era exatamente uma psicóloga perinatal. Então, eu trato das gestantes, desse processo de gestar, né, da gestação. Eu trato do puerpério e também faço esse processo de acompanhamento aí voltado também para a amamentação, no sentido de como tá, né? Porque a depressão, a gente sabe que o Baby Plus, todos esses processos são de extrema importância de acompanhamento.
E muitas vezes a família vai olhar e vai falar assim, ah, mas você não queria ter filho? Não era isso que você queria tanto, né? Por que agora você tá chorando? Por que agora você tá triste? Por que agora você não tá bem? Por que agora você não dá conta? Né? E aí as cobranças em cima da mulher, ela já se cobra, né? Naturalmente, né? Que nasce o bebê, é uma chave que vira, né? Então, a gente vive uma fase de luto porque a gente não tá nem entendendo quem a gente é mais naquele papel de mãe. Quem a gente era já não é mais. Não existe mais. Já não né? existe mais. E esse processo é um processo, então ele vai ter começo, meio e fim, e não é rápido, né? Então é muito comum, assim, 80% das mulheres no pós-parto vão passar pelo baby blues, que é essa melancolia pós-parto. Ela não é uma depressão, tá, gente? Elas são picos de alternância, né, entre aquela alegria extrema de estar com o bebê e aquela tristeza de não saber o que fazer, a culpa que vem porque ele sentiu cólica e foi o que eu comi, e aí isso é muito reforçado pelo entorno, que a mulher não pode comer nada. Ou seja, nós temos uma mãe aos pedaços e as pessoas ainda fazem ela ficar mais aos pedaços ainda, porque tudo é culpa da mãe. Exatamente. Né? Quando a gente tem que olhar essa mulher com os olhos de empatia, né? Se é o cafezinho que vai fazer falta para ela naquele momento, por favor, dê um golinho de café para essa mãe, não vai prejudicar esse bebê. Até porque como que a mãe vai se manter de pé, gente, né? Depois de noites e noites em claro nesse processo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala com uma recém-mãe sobre essa questão da alimentação, da culpabilidade, né? Valorizar as queixas dessa mãe. Vamos entrar, então, um pouquinho na amamentação. Não tem como falar de pós-parto sem falar de amamentação. A amamentação é o que vai dar manutenção à vida desse recém-nascido. Tem um estudo, inclusive, né, minha amiga, que fala que se você amamentar a criança até em torno ali de 2 anos, isso vai repercutir durante uma vida toda e vai economizar, né? Que aí falando em dados, assim, a gente fala que quando toca no capitalismo no dinheiro, faz mais sentido. E pasmem, economiza centenas de milhares de dólares, tá? Em saúde. E agora a gente já entra até no tema do Agosto Dourado, né? Que apoia a amamentação para, né? Tem um olhar. Vou até fazer a colinha aqui, porque eu não lembro direito. Faça diferença para mães e pais que trabalham. E aí, eu até estou escrevendo um artigo sobre isso. Gente, a amamentação, ela desonera todo o sistema de trabalho, se for bem feito, e desonera todo o sistema de saúde. Porque uma mãe que é apoiada a continuar amamentando quando faz a volta no retorno ao trabalho, essa mãe vai se ausentar menos com o filho doente. Ela vai ter menos atestados colocados lá na empresa. Ela vai conseguir ser mais produtiva, mas para isso ela precisa ter o apoio da empresa, dos empregadores, para que ela possa ter um local adequado para fazer as ordenhas, um local adequado para armazenar esse leite, né? Ela não sabe até amamentar esse bebê nesse espaço de trabalho, né? Ter um local de amamentação nesse espaço de trabalho, e desonera completamente também os sistemas de saúde, porque é um bebê que vai ter menos doenças respiratórias, menos doenças gastrointestinais. Então a gente já entendeu que a amamentação ela vai muito além de colocar um bebê no peito. Exatamente. Ela vai trabalhar tanto no vínculo afetivo dessa mãe, o que vai diminuir os índices de depressão, porque quando a ansiedade, né? Porque já tem pesquisas também que apontam que a mãe que está em depressão não consegue amamentar, porque ela tem uma ansiedade aumentada, né? Então, o risco de desmame precoce ele é muito maior, por isso devemos cuidar muito da saúde mental das novas mães, né? Para que ela consiga desempenhar todo esse processo de uma forma mais leve possível e para que no retorno ao trabalho ela também tenha esse apoio e consiga manter essa amamentação. Retorno ao trabalho não significa desmame. Exatamente, mas a nossa cultura, inclusive, prega isso, né? É interessante, amiga, que você sabe, me acompanhou, mas para quem não sabe, não me acompanha de pertinho na minha vida particular, existiu um processo de depressão muito forte, né? Eu sou depressiva, estou nesse processo, né? Uma vez depressiva para sempre depressiva, não adianta. Então, estou nesse processo mais ou menos 9 para 10 anos já. E
trato depressão, ansiedade. E no processo de amamentação do Benjamin, me exigiu extremamente, a ponto de, na minha terapia particular, né, no meu processo terapêutico aí, junto com a profissional, com a psicóloga, a gente chegou numa conclusão de fato de que o desmame ia ser o melhor para o meu filho naquele momento e para mim, porque eu realmente ia definhar. Mas aí você já estava numa amamentação prolongada, né? Já estava com 1 ano e 4 meses já de amamentação. Aí a gente já entende que é uma criança, que já pode dar conta. Mas quando a gente fala isso de uma amamentação que está começando, ela é muito mais séria. Com certeza. Né? Um bebezinho, né? De 3, 6, 9 meses. Exato, porque às vezes a mãe não vai conseguir amamentar exclusivamente até os 6 meses. Sim. Vai desmamar ali no primeiro mês e isso vai impactar. Sim. Tanto no vínculo dessa mãe com esse bebê. Então, assim, é uma via de dois lados, né? Sim. Tem o bebezinho que precisa ser alimentado e tem a mãe que precisa se vincular com esse bebê. E a amamentação é das maiores ferramentas para essa vinculação. Porque na amamentação a gente libera ocitocina. Para quem não sabe, a ocitocina é o hormônio do amor. Quando a gente desmama, a gente tem níveis menores de ocitocina e talvez níveis menores de vinculação com o bebê, né? Então, assim, quando a gente fala de desmame precoce, ele é muito mais impactante na culpa dessa mãe. Com certeza. Né? Porque ela vai ficar realmente remoendo isso, né? Até que ponto eu não poderia ter continuado, até que ponto eu... E tá muito ligado, de novo, à rede de apoio, né, minha amiga? Porque totalmente. Se a família tá ali, tá contigo. Então, por exemplo, eu passei no início do processo, acho que foi um processo bem doloroso, do Benjamin. A gente passou por uma grande perda na nossa família, 12 dias depois de eu ter ganhado o Benjamin, né? Eu falo que Deus é tão bom que ele me concedeu o parto normal, a capacidade de fazer isso, porque senão eu nem sei como eu estaria. E 12 dias depois a gente teve uma grande perda. Então eu vivi dias muito solitários, só eu e o bebê. Para vocês terem uma ideia, eu chegava a me segurar nas paredes, porque eu não conseguia comer, eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia fazer coisas simples, porque ele estava ali o tempo todo me demandando, né? Eu costumo dizer que meninos geralmente mamam mais. Exatamente, mamam mais. Então, você imagina eu passando por todo esse processo, ele queria estar muito mais perto de mim ainda. Né? Eles querem, através da linguagem do choro, da linguagem de não sair de perto da mãe, te dizer que ele está ali de alguma forma. É a presença deles te consolando, né? Exatamente. Porque aí a gente entra numa outra questão, né, minha amiga, que é expectativa versus realidade. Né? Exatamente. Então, mãe de primeira viagem, que era completa mãe de primeira viagem. O que eu muito me deparo com isso, muito me deparo, é a idealização de um bebê, né? A gente idealiza aquele bebê, é o bebê que vai mamar a cada 3 horas, eu vou chorar. É aquela propaganda de margarina, né? Que eu vou estar com aquela pele linda, maquiada, bem alimentada, com sono em dia, e aí o bebê real cai de paraquedas, né? Exatamente. E esse bebê real, esse é o discurso que eu faço para todas as mães que eu atendo, aceita que essa é o padrão de um recém-nascido. A gente não pode criar expectativas sobre as necessidades de um recém-nascido, porque são necessidades. Gente, são necessidades. Não é manha, não é choro para te manipular. O bebê tem necessidades. Inclusive, ele tem emoções. Exatamente. E ele precisa, principalmente, ser nutrido por isso também. Né? Exatamente, porque eu falo que um bebezinho ele é algo novo. Então, como essa mãe nutri-lo, e de todas as formas, não só alimentando fisicamente, mas emocionalmente, é como essa criança muito vai se comportar durante a vida dela. Né? Então, na verdade, hoje já se fala já da gestação, da importância de nutrir esse bebê na barriga. Né? Andressa, mas a vida não para, os conflitos não param, as coisas... Não vai parar mesmo, não vai parar porque você está grávida. Pelo contrário, parece que tudo aumenta e se intensifica, né? Pelos hormônios que estão todos à flor da pele. Mas existe sim uma forma de essa mãe não estar sozinha nesse processo. Existe sim pessoas capacitadas como a Carla, como eu, né? Como obstetras,
capacitados para realmente estar ao lado dessa gestante, orientando. E não só da gestante, mas desse pai. O dessa pai, avó, a família, né, sim. desses avós. Às vezes está tão confuso que as pessoas não sabem nem qual é o papel delas, né? Exatamente. É o pai querendo ajudar a mãe, é a avó querendo ser a mãe do neto. Exatamente. E aí quando a gente entra, eu faço atendimento domiciliar e isso é muito bom, porque quando eu entro na casa das pessoas, eu já entendo tudo o que está acontecendo ali, né? Porque daí a gente consegue ter aquela visão meio completa, macro, né? De tudo que está acontecendo. E aí coloca o pai, né? Pai e mãe são uma equipe, eles vão cuidar do bebê, a amamentação é da mãe, o pai pode ser os outros cuidados, e o papel da avó ou de quem está lá para a rede de apoio é cuidar da mãe. Exato. E não é cuidar do bebê. Né? Então deixamos a mãe de lado porque o bebê não. A mãe precisa ser cuidada e precisa. Gente, cuidado, ó, cafezinho, pãozinho de queijo, uma aguinha, né? Aí sim, posso ficar com o seu bebê para você conseguir tomar um banho, ir ao banheiro, fazer necessidades básicas, né? Você precisa que eu te ajude com o bebê nesse momento. Mas assim, ó, muitas das queixas das novas mães são que elas não conseguem desempenhar o papel de mãe com esse bebê. Exato. Isso as frustra, né? Ou então aquelas falas assim, esse bebê está querendo mamar o tempo todo, o teu leite está sendo suficiente mesmo? E aí a mãe, que já está no processo de insegurança, porque ela está vivendo tudo novo, começando a se relacionar, né? A amamentação é relacionamento e não acontece do dia para noite. Isso vai crescendo conforme os dias vão passando. Aquele amor à primeira vista do bebê até existe em certo ponto, mas quando as dificuldades vão chegando, você vai olhando para aquele bebê e falando, o que é que eu fiz com a minha vida? Né? E aí você precisa ter um vínculo através de uma amamentação, de estar pertinho, de em algum momento olhar para o rostinho dessa criança e entender, tá valendo a pena. Isso tudo vai valer muito a pena ainda, né? E dá aquela luz no fim do túnel para que a gente consiga, né, continuar. Tanto que a gente vai partir pro segundo, pro terceiro filho depois, né? Minha filha, estamos aqui querendo o terceiro, quarto. Porque depois que a gente entende que pode ser mais leve, o segundo filho geralmente é muito mais leve, né? Sim. Porque você já sabe o que esperar. Mas assim, um conselho, né? Não sei se chamaria de conselho, uma sugestão. Meninas, mulheres, mães, futuras mamães, papais, levem essa informação. Se vocês estiverem assistindo, levem essa informação. Se preparem durante a gestação, né? Por favor. Se preparem para saber o que é um comportamento normal de um recém-nascido. Como ele vai se comportar à noite? Ele vai dormir 3, 4 horas seguidas? Talvez não, né? Aqui ele não foi assim, gente. Aqui foi de 20 em 20 minutos. Vai querer mamar o tempo todo, ele vai querer estar no habitat natural dele, que é o corpo da mãe, né? Eu falo muito isso para as mães que eu atendo. Observem os mamíferos. O ser humano é o único mamífero que acredita que o bebê tem que ficar sozinho no berço e se acostumar com o berço. Aí você observa todos os outros mamíferos que não raciocinam, eles tiram de letra. Não sei até que ponto eles não raciocinam muito mais que a gente ainda, na verdade. As mães, as animais, né, as mamíferas, elas se jogam na maternidade. Exatamente. Elas simplesmente ficam junto com a cria o tempo todo, saem para se alimentar e voltam. Então, a gente tem muito que aprender com a natureza, porque o nosso instinto materno nos fala, pegue seu bebê, fique com o seu bebê. A nossa racionalidade, em torno, fala, vai ficar mal acostumado, coloca seu bebê de volta no berço, deixa ele dormir sozinho. Então, a gente tem que lidar muito com essa cultura. Exatamente. E essa culpa, porque a mãe sente que precisa estar com o bebê, mas estão falando para ela que ela precisa colocar no berço. Isso gera culpa, e gera ansiedade. Então, assim, sigam seus instintos maternos, por favor. Geralmente eles são os mais certeiros. Exatamente. Precisa entender, e é isso que a gente quer transmitir hoje também, gente, que existe uma individualidade em cada família. Então, não existe receita de bolo para ninguém, Existe o que é certo, fisiológico. Então, esse bebê vai chorar, vai mamar, ele vai precisar de carinho, atenção. Quanto mais você gerar isso, mais segurança você traz para eles. Quanto mais seguro, menos ele vai chorar, né? Mais seguro para se alimentar ele vai tendo. E aí, olha, pasme, nós temos um milagre que é uma criança, né? Enfim, ali um pouco mais calma. Mas exatamente porque esse ambiente propicia isso para ele também. Então,
E aí eu lembro muito de falar que não precisava, que não era necessário. Tanto que no dia que ele nasceu, o meu marido teve uma pedra na vesícula, então ficou eu com o bebê ali, o Benjamin recém-nascido, e o meu marido em outro quarto, tomando medicação por causa dessa pedra. E aí eu saí por alguns minutos, né, para realmente ver como estava o meu marido. Quando eu retorno, eu tinha uma enfermeira junto com a minha mãe com um copinho de NAN tentando dar para ele, porque ele precisava, né, tomar a fórmula. Então, é uma crença muito forte. E isso me adoeceu muito na época, sim, porque eu me senti péssima, eu fiquei me questionando até que ponto, né, eu realmente era uma boa mãe. Eu lembro de olhar para o meu marido e falar assim, olha, é o seguinte, eu preciso que você tire ela daqui, porque eu vou enlouquecer, eu preciso de espaço, eu preciso ser a mãe desse bebê. E aí, meu marido estava comigo nessa, sempre esteve comigo nessa, foi lá, me abraçou, pegou, tirou a minha mãe e falou assim, olha, quando a gente precisar de você, a gente chama. Então, por quê? Porque naquele momento, por incrível que pareça, era melhor sozinha do que mal acompanhada, sabe? E aí foi quando a gente começou a buscar rede de apoio paga, e é uma rede de apoio paga que, inclusive, está comigo há 4 anos, caminhando para 5. É uma pessoa que está comigo ali. Então, a gente precisa entender que nem sempre a nossa rede de apoio vai ser a família, nem sempre vai ser as pessoas, e às vezes vai ter que ser uma rede de apoio paga, uma creche, uma escola. Por quê? Porque se isso vai trazer maior tranquilidade para a mãe, né? E se essa mãe estiver tranquila, com certeza esse bebê está tranquilo. A emoção da mãe impacta diretamente no comportamento do bebê, né? E isso ao longo dos anos, não é só quando são bebês, né? Eu tenho um filho hoje... Tem uma filha de 25, um filho de 7, e eu percebo minha mudança de humor impacta na mudança de humor da casa inteira. Na casa inteira, né? Como a mulher é o pilar realmente da casa, né? E então, mulheres, se cuidem, né? Vamos lá, vocês têm profissionais à disposição, né? Capacitados para isso. E muitas vezes lançar mão disso é assim, a gente tem que olhar muito com os olhos do que realmente tem valor. Isso mesmo. Né? O que não é custo, não é custo, é aquilo que tem valor, é aquilo que realmente vai te auxiliar, né? Então, imensurável. Então, o impacto realmente do bebê real, ele acontece, as famílias ficam meio desconexas ali nesse início, mas, gente, eu garanto que dá tudo certo, viu? Exato. No final dá tudo certo, e né? Vale a pena. Mas é paciência e persistência. Exatamente, constância. E não é toque de mágica. E não, muito Deus, né, gente? Que, assim, para quem tem fé, eu acho que se agarrar a Deus nesse momento, né, para pedir forças, capacitação, sabedoria para lidar com todas as situações, também faz a diferença, né? A fé, essa parte religiosa, né? É importantíssima, é essencial. É onde traz esperança, é onde traz realmente, de fato, força para a gente passar por todo esse processo. Fácil? Não, mas é possível. Exatamente. Eu brinco aqui no consultório, eu falo assim, não é impossível. Não vai ser fácil, mas também não é impossível. Vamos embarcar nessa comigo, né? Eu sempre brinco com os meus pacientes e eles, não, então vamos lá. E a gente vai lá na persistência, na constância, né? E na fé, junto ali, que vai dar tudo certo também, porque a gente está fazendo a nossa parte. Gente, seria isso. Eu tô muito contente. Muito obrigada, minha amiga. Eu que agradeço. A nossa conversa foi incrível. Bem, a gente poderia passar horas aqui falando sobre isso. A gente com certeza passaria horas aqui falando sobre isso. Mas a gente está muito contente também com a sua participação, com quem está nos assistindo. Por favor, se tiver alguma dúvida, queira mais informações, o contato da Carla vai estar aqui também. O meu contato vai estar aqui também. Bem, deixa eu servir meu cafezinho, que é para nós tomarmos aí, fazer um drink agora de cafés, para encerrar mais esse papo incrível. E de café com a psicóloga. Exatamente. É só o começo. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada. Que foi, Maiara? Deu 30 minutos? Não, chegou tanto.